Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós vamos conversar hoje com o jornalista e editor Lourenço Carrasco, que tem publicado livros a respeito da questão ambiental e do verdadeiro paroxismo que tomou conta dos meios de comunicação relativamente à questão do aquecimento global. Qual é a verdade sobre o aquecimento global? Bom, acho que ontem estuvo aqui nosso amigo Geraldo Lino e ele é um especialista, realmente um dos mais conhecedores. Nós publicamos e tal. Isso, mas antes disso já havíamos nós publicado alguns livros sobre o que nós chamamos, primeiro, ambientalismo a serviço do governo mundial, primeiro livro. Depois publicamos Ambientalismo, Novo Colonialismo. E por que desse nome? Porque o que nós entendemos é o seguinte: o velho colonialismo europeu, holandês, inglês, belga, com todas as diferenças. E o nosso aqui? É diferente, diferente porque formou, não podemos nós meter na mesma panela lo que Portugal y España transmitieron, que lo que fue el imperialismo británico, y nomás vamos a ver la diferencia entre lo que fue Sudáfrica con el apartheid y lo que fue Brasil, ¿no? Entonces tenemos que, incluso en África, nós vemos un Mozambique o vemos una Angola en relación al resto del continente que fue colonizado, con un propósito que era simplemente pegar las materias primas para las metrópolis industriales, ¿no? Y crear ese sistema llamado libre comercio para vender productos industrializados y comprar materias primas o robar materias primas, tanto energéticas como minerales estratégicos. Eso fue el velho colonialismo. Só que el colonialismo entró en crisis al principio del siglo XX, porque la humanidad no tolera más esa forma de colonialismo, no toleraba más. Incluso la emergencia de los regímenes nacionalistas en todo el mundo, desde, podemos decir, Atatürk en Turquía, Getúlio, la Revolución Mexicana, que era una revolución eminentemente anticolonial, ¿no? Es decir, no tenía un tinte ideológico, era antes de la Revolución Rusa, así que nosotros en México podemos siempre orgulhosos de decir, la primera revolución social del século XX, ¿no? Sim. Entonces, a primeira Constituição no mundo a consagrar direitos sociais foi a Constituição Mexicana. la Constitución mexicana, y muy basado en los mismos principios, porque había un sentimiento. Cuando uno ve, por ejemplo, el surgimiento de la doctrina social de la Iglesia al final del siglo XIX, ya estaba anticipándose que vendría una reforma de toda essa concepção do homem e da sociedade. Há uma frase histórica na história do México que talvez explique esse sentimento, né? Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Exatamente. Bom, perdimos la mitad del territorio, ahora los mexicanos están lá mayoritariamente, en algunas provincias están empezando a ficar nervosos en Estados Unidos, como por ejemplo esas leyes de Arizona, ¿no? Queriendo parar la migración, y bueno, ya hay otras cuestiones. Mas voltando a este tema, es decir, había un sentimiento de que todo esto tenía que mudar. Roosevelt fue muy claro con Churchill en las conferencias del Atlántico, 1937, incluso antes del ataque 1939, ¿no? Antes del ataque a Pearl Harbor, en el que él establece claramente que si los Estados Unidos van a entrar en la guerra, no va a ser para proteger el velho sistema colonial, y era muy claro. Entonces ahí hay un cambio que se va a exteriorizar después de la Segunda Guerra Mundial con todo el movimiento anticolonial. Mas ese impulso anticolonial fue barrado. Vinieron los golpes, podemos decir, contra Mossadegh, se hicieron los golpes contra Jacobo Arbenz en Guatemala, se fez toda la desestabilización de Getúlio, que llevó a su suicidio, se desestabilizó a Perón.
Es decir, los regímenes que eran anticoloniales en esencia, más que gobiernos de izquierda o derecha, porque Getúlio era una unanimidad en el sentido de la necesidad de expresión nacional, que está faltando hoy, ¿no? Es decir, aquella necesidad de tener una figura que unifique ese sentimiento nacional. Entonces, lo que empieza a surgir, es decir, a partir, podemos decir, de la Guerra Fría, es que es decir, se suprime ese movimiento. Evidentemente la economía mundial crece después de la Segunda Guerra Mundial, fabulosamente en términos materiales, de tecnología, más no así el reordenamiento mundial. El reordenamiento mundial fica en dos áreas coloniales. Y nos ficamos atrelados a un sistema financiero, golpeamos con nuestro desenvolvimentismo, mas no existe realmente un sentimiento de libertad, de independencia verdadera. Es decir, el desenvolvimentismo da CEPAL, pero dentro de las reglas do jogo. Es decir, reconociendo que hay los donos del poder, etc. Con el fin de la Guerra Fría, es decir, antes de eso, es decir, cuando uno analiza el declinio del Imperio Británico, la discusión que estaba habiendo en las élites, estoy hablando de Bertrand Russell, H.G. Wells, toda la familia Huxley, ¿no? Los hermanos Julian y Aldous Huxley, todos ellos están mirando una forma más inteligente y más subliminal de colonialismo, cuyo propósito tendría que ser el resultado final, control de las materias primas. Entonces, ahí empieza a surgir estos primeros intentos de usar el ambientalismo como un instrumento de poder. Decía un sabio ruso, que es Vladimir Soloviev, ¿no? Que hablaba del apocalipsis. Aquellos sabios de origen ortodoxo, ¿no? Aquellos con una visión. Decía que el anticristo llegaría en el final del século XX, revestido de tres formas. Es decir, sería ecuménico, sería pacifista y sería ambientalista. El anticristo. El anticristo, ¿sí? Es decir, se disfrazaría de esto. Y esto es interesante porque en una de las instituciones que va a ser más del movimiento ambientalista, que es el Conselho Mundial de Iglesias. El Conselho Mundial de Iglesias surge en una operación del Departamento de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Estaba ahí Halifax, Lord Halifax, que era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Chamberlain. Antes do Churchill. Antes de Churchill, es decir, las negociaciones con Hitler. Las negociaciones de Hitler estaban siendo llevadas a cabo por Halifax, que iba y venía. Ahora, en una de esas idas y venidas se crea el Consejo Mundial de Iglesias. Eso en Oxford hay una reunión que era una reunión ecuménica. Ahora uno dice, bueno, ¿quiénes eran los representantes de los Estados Unidos? El representante americano a la reunión que origina el Consejo Mundial de Iglesias era el presidente del Consejo Nacional de Iglesias, o lo que después ven a ser el Consejo Nacional de Iglesias, que era líder de la Iglesia Presbiteriana, que se llama John Foster Dulles. John Foster Dulles, el pacifista, ecuménico, tal, va a crear un instrumento junto con el Foreign Office para lanzar exactamente este tipo de sentimiento de pacifismo, de ecumenismo, tal e tal. Convém lembrar que John Foster Dulles era chefe de um grande escritório de advocacia que defendia os interesses das piores multinacionais. E como secretário de Estado, ou seja, ministro das Relações Exteriores do governo Eisenhower, foi quem promoveu a derrubada do presidente de Mossadegh, que nacionalizou o petróleo no Irã, exatamente, e de Arbenz, na Guatemala,
que expropriou para fins de reforma agrária terras da bananeira United Fruit, da qual o Fossedan era o advogado. Exactamente. Entonces, estos son cosas curiosas que nós, al pesquisar, nos sorprendemos, porque atrás de una causa tan noble, decir, bueno, yo gosto de ser ecuménico, es decir, porque no hay ninguna discriminación. Si él es protestante, yo como católico, un ortodoxo, bueno, nos podemos sentar, porque la idea de Dios tiene que ser una idea unificadora. Y ser pacifista, muy bueno, mas esa lógica llevó a los acuerdos con Hitler. Es decir, esa era la lógica del gobierno Chamberlain, que nos lleva exactamente a aquella aberración que, bueno, termina colapsando al gobierno Chamberlain, y viene ya el proceso ya de guerra con la llegada de Churchill al poder. Entonces, ellos tenían esa idea. Entonces, por ejemplo, muito atrás, por ejemplo, acciones contra las grandes barragens, globalmente. ¿Y dónde son las grandes barragens? Son en Asia, son en África, son en China, pero China no deja entrar estas cuestiones. Son en Brasil, son en América Central, Guatemala, el sur de México, tal. Y la relación, es decir, de un nivel de vida, está vinculado al consumo per cápita de energía eléctrica. Si uno ve, yo siempre en mis palestras coloco un mapa en la noche, un mapa mundi iluminado de la noche. Y si, ¿dónde está la luz? La luz está en el hemisferio norte, está en Japón, en África es absolutamente preto. No en el sentido racial, es decir, no existe luz. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en África? Es la electrificación. Es decir, un poco hoy el movimiento anticolonial tendría que levantar la bandera de la electrificación, de una nueva electrificación mundial. Porque eso, nos vemos ahí, por ejemplo, en algunos documentales, cuando llega la primera vez la luz, es decir, sí, es una cuestión, llegó el mundo, es decir, la gente acordó, es realmente algo que es de entusiasmo, ¿no? Sim, na escuridão da Idade Média, as pessoas iam dormir na hora que anoitecia e ao amanhecer acordavam e iam trabalhar no campo com as mãos. Con las manos, exactamente. Y no había forma de manejar las máquinas, es decir, las máquinas no tenían. Entonces, el advento de la energía eléctrica es fundamental. Entonces, cuando yo tengo una acción contra naciones que les falta desenvolvimiento, en África, o en Asia, o en América Latina, y yo evito, por ejemplo, que el complejo madera entre en funcionamiento, o Belo Monte pueda entrar en funcionamiento, o las usinas sobre el Tapajós, es decir, para hablar de una de las campañas, o yo muevo acciones contra las plantas nucleares, o yo dejo es decir, que no se genere energía eléctrica, tiene dos resultados. Primero, el personal se mantiene atrasado, se mantiene en la Edad Media. Segundo, ese personal no usa materias primas. Entonces, el propósito de frear el desenvolvimiento, la capacidad eléctrica de una nación, es porque esa nación, con sus riquezas, no puede ser utilizadas en beneficio propio, ¿no? Y ahí vamos a los documentos, por ejemplo, que Kissinger elaboró en 76, el National Security Study Memorandum 200, ¿no? 200, Estudio de Segurança Nacional 200. É aquele que dizia que os Estados Unidos não deveriam permitir a emergência, o crescimento de países ao sul do Equador, o que se aplicava ao Brasil. Y era explícito, había, no me lembro, 8 naciones que eran claves en parar el desenvolvimiento poblacional, es decir, todas las campañas malthusianas, etc. Explícito. Y decía, Brasil es una de las naciones, México es outra, Colômbia é outra. Sim, nessa época, nessa década, entrou muito dinheiro aqui, dinheiro estrangeiro, para financiar programas de esterilização. Maciça, especialmente em Maranhão, por exemplo, que tuvo uma taxa, isso associado a las carreras políticas lá, etc. Porque se ofereciam nas eleições, ¿no? Cortar a las mulheres, podemos ir esterilizar a las mulheres como uma forma de voto, ¿no? Mas eso
Pero el argumento, ¿cuál era? El argumento malthusiano en esos documentos era: el crecimiento poblacional de estas naciones compromete el abastecimiento de materias primas para los Estados Unidos y sus aliados estratégicos. Estoy citando, yo no estoy aquí lucubrando una ideología, no, estoy citando. Entonces, esta forma que toma ese colonialismo, es decir, los programas de control natal tienen un contenido colonial. Si yo corto la posibilidad de crecimiento poblacional, los programas ambientales tienen el propósito de hacer lo mismo, cortando la posibilidad, por ejemplo, de que la energía eléctrica llegue de forma barata y eficiente. El efecto es un efecto malthusiano. ¿Para qué? Para preservar los recursos naturales. Entonces, vamos a tirar las poblaciones de Amazonia. En la Amazonia viven 24 millones de brasileiros. Entonces, vamos a tirar de las fronteras de Roraima, vamos a impedir que haya un poblamiento, porque los recursos de Amazonia son una reserva mineral, una reserva para el futuro de esas hegemonías o de esos grupos hegemónicos racialmente identificados. O econômico dos Estados Unidos depende do nióbio, que está lá na fronteira norte do Brasil, e o Brasil tem 98% das reservas mundiais. Yo diría, no que el futuro de los Estados Unidos, el futuro de los grupos dominantes, de la oligarquía llamada oligarquía angloamericana o la oligarquía del este, ¿no? Es decir, toda aquella oligarquía que es racista, que es una oligarquía malthusiana, que considera esos valores, ¿no?, anglo-protestantes como lo supremo, lo que eligió Dios para gobernar el planeta, ¿no? Aquella cuestión así muy calvinista, ¿no? Si nós fuimos eleitos por Dios para dirigir el resto, y los otros tienen que someterse. Nós fuimos mandados por Dios, ¿no?, como povos que fuimos selectos para gobernar el resto, que son gente que tiene que obedecer, son celotas, son servos, son esclavos, ¿no? Entonces, todo ese colonialismo que nós vimos en el pasado, basado en esos principios, si nós europeos brancos, organizada nuestra sociedad industrial, podemos gobernar estos escravos, ¿no?, pretos o asiáticos, tal, sin que eles tenham direito a um pleno desenvolvimento. Só aquilo que, por lo menos, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, e eu já queria deixar a próxima pergunta. Como essa mentalidade colonial, né, malthusiana, né, evoluiu nos últimos anos, e como se formou essa questão agora do pânico mundial com o aquecimento do planeta. Até já. As mulheres já superaram muitas barreiras. Chegou a hora de superar mais uma, o medo de falar da violência. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. O serviço é gratuito, confidencial e atende 24 horas. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós estamos conversando hoje com o jornalista e editor Lorenzo Carrasco sobre a questão dos movimentos ambientalistas, na medida em que são instrumentos da ação imperial dos grandes interesses econômicos internacionais e de países como os Estados Unidos para deter o desenvolvimento de países emergentes como o nosso. Bom, então a pergunta que ficou foi assim: como é que se encaixa essa questão do aquecimento global nesta luta para frear o desenvolvimento brasileiro? No, el problema, es decir, siguiendo la lógica que nos estábamos explanando, es decir, primero el aquecimiento global es un fenómeno natural, es decir, la historia está llena de
es decir, es una sinoidal de aquecimiento y tal. Sobe y desce. Sobe y desce. Tuvimos, por ejemplo, una crisis en el Imperio Romano, tuvimos un florecimiento antes, en el cual hubo florecimiento, tuvimos florecimientos y nos estábamos cada vez más sometidos a esos cambios climáticos, ¿no? Si no tuvimos una pequeña edad de hielo, tuvimos también una elevación de temperatura en que se llama el ótimo medieval, hasta creo que el año 1400, 1600, ótimo calórico. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre buscó el calor. ¿Sí? Es decir, el frío. Era muy difícil que la sociedad pudiera sobrevivir. Entonces, cuando había calor, bueno, no ve todavía los países nórdicos, cuando sale un poquillo de sol, hacen una fiesta. Sus dioses, todos son dioses del sol asociados, son divinidades hacia el sol. Bueno, y la cultura humana es así. Ahora, esas fluctuaciones no tuvieron nada que ver con el hombre, son de naturaleza incluso astronómicas, porque dependen de las órbitas de nuestro sistema, dependen de la posición de nuestro planeta en relación al Sol y de nuestro Sol en relación a la galaxia. Entonces, no estamos ainda, y esa sería una grande soberbia humana, pensar que nos estamos generando este aquecimiento. Entonces, primero, es un fenómeno cíclico. Ahora, aquecimiento global antropogénico es un fraude. Y es un fraude basado exactamente en aquel otro principio que yo explicaba. Si las emisiones de carbón son las responsables del aquecimiento global, y yo trato de demostrar eso y fraudo la información como aconteció el año pasado, que llamó el Climate Gate, ¿no? Yo fraudo eso, yo fraudo el asunto de que el Himalaya va a descongelar y eso va a hacer una destrucción de millones, 500 millones de habitantes que serán sumergidos sobre las aguas, tal. Y creo toda esa podemos decir, propaganda, ese escándalo en torno de la emisión de carbono. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que emite carbono? Es decir, la actividad industrial. Pero, si nos vemos, ¿cómo es que se genera la energía eléctrica en el planeta? 80% de la energía eléctrica es emisión de carbono. Sigue siendo carbón, sigue siendo el petróleo, sigue siendo gas, etc. Entonces, si yo impongo al mundo una restricción de la emisión de carbono, sin que esto quiera significar defender per se la emisión de carbono. Yo pienso que el petróleo tiene un fin mucho más noble en la petroquímica, en procesos de petroquímica primaria, secundaria y terciaria, y no sé qué más podamos esperar del avance, sobre todo en la química, en la manipulación química de esos componentes. Mas el propósito es exactamente parar la posibilidad de desenvolver en países que no han accedido a un nivel de vida. Ya habíamos dicho, nivel de vida está asociado a consumo per cápita de energía, no existe, es el parámetro más universal del desenvolvimiento. Si yo, en términos de consumo per cápita de energía, claro que uno puede decir que eso no está bien distribuido, es otro asunto, más eso es un parámetro que ainda no existe, un parámetro métrico más claro. Entonces, si yo paro el desenvolvimiento sin introducir un orden tecnológico nuevo, que sería la migración, por ejemplo, hacia decenas de plantas nucleares para poder sustituir, ¿no? La parte térmica, porque Brasil, como la Arabia Saudita de la hidroelectricidad, porque es eso, es la mayor potencia, es decir, hidroeléctrica del planeta, tiene una reserva enorme de más de 100 gigawatts utilizando la capacidad que tiene, es decir, potencial. Es decir, ainda así, no puede eso no funciona como vimos en el apagón, eso tiene que tener un componente térmico, y ese componente térmico es emisión de carbono o energía nuclear.
Sim, há 20 anos atrás, depois do acidente de Chernobyl, houve um pânico mundial. Por la utilização. A Alemanha, por exemplo, que não tem recursos hidrelétricos e também não tem petróleo, né, teve que parar o seu programa de usinas nucleares. Hoje mudou, até porque a tecnologia evoluiu e as usinas nucleares são tão seguras quanto... Estão seguras e França torce para que a Alemanha continue proibindo, porque eles estão exportando energia nuclear, de origen nuclear, con forma de energía eléctrica para Alemania. Sí, para Francia, sí, que tiene 80% de su capacidad de generación eléctrica es nuclear. Ah, en Francia 80%. 80% es nuclear. Sí, Francia es líder en eso. De ahí que es importante, abriendo un paréntesis, la alianza estratégica Francia-Brasil, porque ahí puede haber un elemento interesante de transferencia tecnológica. ¿Cómo fue interesante el acuerdo con Alemania en términos, por las mismas, y por las mismas razones fue bombardeado a partir del gobierno Carter, ¿no? Es decir, para impedir que hubiera este desenvolvimiento. Entonces, la raíz de esta campaña es una raíz malthusiana, es una raíz colonial. Ainda para las potencias industriales, es muy difícil cumplir esto. Sí, porque los Estados Unidos o Inglaterra, que emite carbono, quema de carbono, ainda Inglaterra es decir, el sistema de generación de energía eléctrica es de los más atrasados desde el punto de vista de emisión de carbono. Ainda que la tecnología de carbono ha avanzado mucho también. Si también no podemos incriminar o es decir, criminalizar la utilización de carbón mineral o carbón si no se puede hacer esa generalización. Entonces, nos tenemos que avanzar en un nuevo patrón tecnológico y naturalmente habrá una descarbonización de la economía. Mas no podemos forzar antes de ahora, porque si países como la India o países como África, en África es 80% de energía, viene de la quema de leña. Entonces, y la leña también es emisión de carbono. Entonces, en lugar de pensar, yo diría, como estábamos hablando, de la época de Roosevelt, la época de Getúlio, ¿cuál que era la propuesta? Si vamos a lanzar una segunda industrialización mundial, es decir, vamos a hacer que el mundo tenga acceso a esas nuevas tecnologías, como fue un poco Átomos para la Paz, es decir, en el régimen de Eisenhower, porque había toda esa intención ainda estaba mezclado en la élite americana, la necesidad de divulgar la energía nuclear para fines pacíficos. Hoy ya acabó, es decir, ahora es contrario, no vamos a dejar que ninguém domine, ¿no? Y eso es interesante porque yo creo que viene un avance en el área nuclear sorprendente, de nuevas tecnologías, y yo creo que ya están caminando en esa dirección. Algunas potencias están diciendo, vamos a suprimir porque eso nos da una ventaja nova de tipo tecnológico. Entonces, eso es un poco lo que está en el fondo. É o seguinte, as preocupações legítimas com a questão ambiental estão sendo manipuladas de forma ilegítima para impedir o desenvolvimento de um país como o nosso. Absolutamente. Es decir, bueno, si uno ve, por ejemplo, cuáles son las campañas que hay en Brasil, es decir, los salvos, hidrovías. Espera, ¿qué mueve la economía de Estados Unidos? Es una de los fundamentos es el río Mississippi. Sí. Desde hace 200 años, ¿no? Si no estoy hablando tal. ¿Qué mueve Europa? Si vamos a fechar las hidrovías en Europa, es decir, el sistema Ruhr, el sistema del Rin, la interconexión, el Danubio que acaban de conectar, lo más antinatural que conectaron dos proyectos que vienen de la época de Carlomagno, porque se entendió, es decir, si uno ve sectores de Europa, de Alemania, de Francia, del norte de Italia, es decir, la densificación de tecnología, de sistemas de transportes concentrados, ferroviario, rodoviario, hidroviario, y uno ve alrededor, es la mejor forma de preservación del ambiente, uno ve los bosques, uno ve la naturaleza, ves pasando la actividad económica encima del Rin, en frente, vamos a decir ahí en Mainz, en la parte
del Rin. Y uno diría, bueno, vamos a aplicar aquí el código forestal que estaban aplicando en Brasil. Acabó la colonia alemana. Acabó. Vamos a preservar mata ciliar en el entorno del río. Pues si la gente vive ahí en la orilla del río y es todo lo largo del río. Y no hay un desequilibrio con el medio ambiente. Al contrario, porque el desenvolvimiento humano es parte de la naturaleza. Algo más, lo más antinatural que puede existir en una sociedad es mantener un indio como si fuera, es decir, eso fuera una cuestión permanente. Porque el ser humano es una especie diferente. Sí es cierto que tiene instintos, sí es cierto que tiene una serie de cuestiones, mas el ser humano es un ser de especie mutante. Especie que existía 30 años atrás. No es la misma especie, es decir, un joven usando el computador y todos los... Sí, él tiene una forma de relacionarse con la sociedad y el medio ambiente absolutamente diferente a la nuestra 50 años atrás. Entonces, nosotros tenemos que ver exactamente que solo en el avance del ser humano en niveles superiores de educación, que nós podemos garantir uma harmonia. Congelar, deificar a natureza, criar da natureza uma nova deusa, Gaia, intocável. Eu não posso tocar a natureza, é um absurdo, porque nós somos uma espécie natural. Vamos, o si pudiéramos apelar al sentido religioso cultural, pues bueno, desde el Génesis nos fuimos encargados de cuidar a natureza, no de destruir a natureza. Está claro. Entonces, yo creo que el sentimiento de protección de la natureza es un sentimiento natural e sobrenatural. Esse caso da África, 80% da eletricidade é produzida pela queima de lenha, ou seja, é produto do desflorestamento. Então, se queremos salvar as florestas da África, vamos fazer usinas hidrelétricas ou nucleares. Claro, es decir, y eso es un poco, por ejemplo, eso es lo que está pleiteando, por ejemplo, toda esta cuestión con Irán. Ahora, o Jordania, que acaba de denunciar el mismo tipo de presos, ¿no? Jordania acaba de decirme, están queriendo, Israel y Estados Unidos están queriendo evitar que nós podamos tener plantas nucleares en Jordania. ¿Cuál es? Es decir, el rei Sim, rei de Jordânia. Não, tanto o pai, o rei Hussein, como o filho, o atual rei Abdullah, o pai era um homem esclarecido e o filho também. Exacto. Entonces, eles están en una situación ahí. Turquía quiere sus plantas nucleares. Egipto tiene y quiere más plantas nucleares. Entonces, nós vivimos es una segunda revolución nuclear, en términos de sistemas mucho más seguros, es cierto, tal. Es decir, que estamos caminando. África precisa de eso. Ahora tiene el río Congo, que es un Amazonas en el África, es decir, que tiene un potencial hidroeléctrico enorme, requiere exactamente desenvolvimiento para utilizar eso, pero el sistema del río Congo puede ser, podemos decir, el generador de desenvolvimiento en todo el continente africano. Mas ¿qué están planeando ciertas élites en Europa? Despoblar África. Que el AIDS, el SIDA ataque, bueno, los AIDS ataquen y despoblen África. Es decir, y ahí está, en un cierto sentido, la gran pelea de la humanidad. ¿Por dónde? ¿Qué vamos a hacer con África? Va a mostrar el rumbo moral de la civilización. A África do Sul, sede do Campeonato Mundial de Futebol de 2010, enfrentou uma luta terrível e perdeu contra os laboratórios multinacionais, né, que dificultaram a produção lá de medicamentos contra a AIDS. É o maior índice mundial de incidência do HIV, é a África do Sul. Hay países que son realmente a veces desolador, ¿no?, la situación. Entonces, nós temos que, podemos esclarecer, yo pienso que, por ejemplo, la posición del diputado Aldo Rebelo, en su posición histórica, nacional, de desenvolvimiento, tal y tal, llegó en una hora muy boa, porque lo que nós temos es un declinio de ese poder. Lo vimos en Copenhague, el fracaso de la reunión de Copenhague,
Brasil está haciendo escena para inglés ver. Así no, los parámetros de emisiones y tal. Y no quiero decir que no tengamos que cuidar de que el uso de la tecnología nos lleve a la reducción de emisiones relativas en la economía. Mas hay un declinio. El propio Climategate muestra que ya no se está creyendo en esta cuestión. Y aquí está surgiendo un movimiento que yo pienso que va a ser paradigmático en el sentido de que se está viendo la necesidad de tener un proyecto nacional de desenvolvimiento que tome en cuenta el términos de medio ambiente, mas que coloque al ciudadano brasileño en el centro del desenvolvimiento econômico e social. Nós estamos chegando ao fim do nosso tempo e eu só queria então lhe fazer uma última pergunta. Nós corremos o risco de alguma campanha, né, no sentido de sabotar o pré-sal a pretexto de reduzir a queima de petróleo? Claro que sí. Incluso, por ejemplo, toda esta cuestión del accidente en el Golfo de México. Sí, el problema es lo siguiente, que la British Petroleum provocó ese accidente, provocó por la política neoliberal de desreglamentación, en el que la compañía podía estar en territorio americano decidiendo la utilización de sistemas de seguridad desde el punto de vista de popar recursos, ¿no? Cosa que era un accidente difícil de acontecer, ¿no? Mas aconteció por la ideología neoliberal. Y es exactamente lo que no puede acontecer en el pré-sal. El pré-sal tiene que estar en un sitio, la mano del Estado brasileño tiene que estar presente lá, embaixo do mar, e isso só a Petrobras. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. Hoje nós vamos conversar com Paula Cajati. Livros na Mesa tem o prazer de recebê-la. A Paula é formada em Direito, poeta e divulgadora da literatura brasileira contemporânea através de vários meios, seu site, as leituras da semana, em que ela nos atualiza a respeito dos lançamentos, das atividades culturais e literárias do país e no Rio de Janeiro. Obrigada, Paula, por estar aqui no Livros na Mesa. Obrigada, Suzana. Obrigada novamente à Estação das Letras e a toda essa recepção sempre carinhosa tua. Paula, fala um pouco sobre essa... Você, de 2 anos para cá, mais ou menos, 2 ou 3 anos, você depois vai me dizer direito o tempo, né? Você vem se dedicando além de escrever, quer dizer, que é uma coisa recente, escrever e publicar, né, na sua vida, né? Além disso, você se preocupa sempre com a divulgação dos novos talentos da literatura brasileira, daquilo que está acontecendo, numa área em que se tem poucas notícias, né, disso tudo. Fala um pouco desse seu trabalho e como é que você começou e teve a ideia de trabalhar com isso. Tá. Na verdade, eu comecei com um blog pessoal, né, e que migrou para um site, mas eu achei que eu colocar só o meu conteúdo era uma coisa assim que ficava aquilo... Primeiro eu ficava muito tensa, porque eu tinha que produzir coisas num ritmo frenético. E em segundo lugar, eu tinha muito contato com muitas pessoas que eu gostava do trabalho e não encontrava essas fontes, ou seja, as fontes que eu produzo são coisas que eu vou pescando aqui e ali, e nos mails que eu recebo, nas divulgações dos autores, e nos meios de imprensa que eu vejo. Então eu faço aquilo, um panorama, né, do que acontece no Rio de Janeiro, mas com um foco direcionado, que é para a literatura contemporânea brasileira mesmo, tá? E aí a gente
exclui um pouco toda essa área de literatura de futebol, que agora nós temos, né, em função da Copa, toda a questão das literaturas mais direcionadas para psicologia e que tem assim um verniz mais técnico. Eu fico mesmo focada na parte de ficção, prosa e poesia, né, de literatura contemporânea. E aí eu faço coloco os lançamentos, e agora recentemente ainda incluí as novidades, que são coisas que não entram nem em evento, nem curso, nem lançamento, né? São novidades sobre autores, sobre coisas interessantes a se comentar. E também faço agora mini entrevistas com autores novos, geralmente não publicados, não tem limite de precisa ser uma pessoa conhecida, precisa ser uma pessoa publicada. Eu não tenho nenhum tipo de limite, até porque é uma mini entrevista, então são 5 perguntas, bate pronto. Né? E é uma coisa fácil, porque o leitor na internet, ele fica... tem que ser ágil. Ele tem que ser ágil, e então você não pode ficar numa entrevista interminável, ninguém vai ler. Eu procuro fazer, mais ou menos, tirar por um leitor médio o que o leitor médio espera. E isso daí foi uma decisão, né, Suzana? Porque quando você se dissocia daquela crítica tradicional, você é criticado pela crítica tradicional. Mas acontece que ninguém lê ensaios de 40 páginas. No quer dizer, computador, na internet. Não lê, não é uma coisa que tem entrada. Então eu tenho que fazer aquilo para um leitor médio, numa questão de vamos divulgar a literatura, vamos falar sobre isso, vamos fazer uma crítica de 2, 3 parágrafos sobre um livro, porque em 2, 3 parágrafos você tem condição de dizer se o livro é bom ou se não é. Né? Você tem como falar, olha, o livro é bom por causa disso, por causa disso. Não precisa ficar fazendo, né, um trabalho, que isso é uma coisa acadêmica, né? O estudo é uma coisa acadêmica. Restrita à área universitária, de pesquisa, o leitor né? médio não vai chegar, e a gente precisa conquistar o leitor médio, né? É o que eu acho. O leitor, que já é um leitor muito capaz, ele vai correr para a área acadêmica, vai ver as publicações da área da faculdade, ele tem os caminhos já dele. Agora o leitor médio não, ele está aí sem saber muito bem para onde ele vai, sem saber muito bem qual é o livro que ele compra, né? Qual livro ele vai dar para a sogra dele no Dia das Mães, que ele pode dar outras coisas também. Então é uma coisa que você conquista um leitor, conquista um comprador de livros. Pois é, Paula, é isso que me chamou muita atenção na tua proposta de trabalho, né? Que é trabalhar a leitura para esse leitor médio, porque, na verdade, ele é que está interessando, é ele que precisa dessa orientação, dessas indicações, né? Indicações de leitura, de atividades. Tem gente que gosta de literatura, que quer se aprofundar um pouco, mas não quer fazer a pós-graduação da USP, entendeu? Então quer ter acesso a isso. Eu tenho muitos amigos, é porque eu sou de outra área, né? Eu sou da área jurídica, e é isso, o pessoal lê a Cabana, né? Lê, vamos dizer assim, lê o Harry Potter, lê o Crepúsculo. E por que não ler também Luiz Rufato? Por que não ler também Daniel Galera e Bernardo Carvalho? Captar esse leitor da Cabana também para aquilo, para a literatura. Do que está sendo feito hoje. E daquilo que é um pouco diferente do caso, né, da Cabana. Porque ele é um leitor potencial, né? Quer dizer, a Cabana está com toda a mídia lá do lado dela. E se os autores brasileiros não tiverem alguma coisa, né, esse livro não vai chegar ao leitor médio. Então eu tenho leitores que são economistas, leitores que são advogados, e leitores que são, vamos dizer assim, até dessa área jurídica bastante, porque o leitor jurídico ele está direcionado para os livros jurídicos. Então, para ele sair um pouco, você precisa conquistar, né? Paula, e essa tua formação em direito, né? Em geral, os advogados, eles têm um pé na literatura, né? Em letras, né? Isso eu converso, tem muitos alunos lá na Estação das Letras, gente que fez direito e que quer, né, quer escrever e que de fato também não quer fazer uma faculdade de letras para isso e nem precisa, diga-se de passagem, né? Como é que essa tua formação interferiu na tua escolha, né, de escrita, né? Você escreve poesia, escreve crônicas belíssimas, você tem que apostar na carreira, nessa tua vertente, né, de criação, que é a crônica. Eu gosto muito do que você escreve, né, também, além da poesia e tal.
Então, como é que foi essa tua opção pela literatura e pela poesia? Na verdade, essa opção, vamos dizer, foi isso que me escolheu antes, né? Porque desde cedo eu já escrevia, já tinha visões assim criativas para além do normal, né? Então, nas redações acabava me destacando no tipo de, vamos dizer assim, de estudo, né? Que eu preferia a parte mais de humanas do que a parte de exatas propriamente dita. E eu tive que fazer uma escolha aos 15 anos para saber para qual faculdade eu ia prestar concurso de vestibular. E a família toda de direito, então, assim, aquilo não teve uma discussão. As poucas professoras que tinham reclamavam pra caramba, né? Reclamavam muito de salário, de reconhecimento, de respeito, de tudo. Entendi, como profissão. Isso, como profissão, né? Até professoras universitárias e professoras de ensino fundamental e médio. Então, o que acabou que eu fui mesmo para o direito e nunca fiquei distante da palavra, né? Você, quando trabalha com direito, você, primeiro, tem uma base de fundamento, muita sociologia, muita filosofia, e depois você está sempre em contato com a palavra, com o raciocínio escrito e com, vamos dizer assim, as ideias, né? Você é um leitor. A pessoa, para fazer uma faculdade de Direito, ela tem que ser um leitor voraz, entendeu? E eu percorri toda essa etapa com o Direito. Eu hoje tenho meu trabalho, tive muitas realizações, mas eu sentia falta de algo que às vezes me dava assim um pânico, porque eu só tinha livros de Direito em casa e eu falava, nossa, eu preciso ler alguma coisa que não seja isso. E aí eu comecei a caminhar para outras áreas, até que em 2006 eu resolvi começar a trabalhar na literatura contemporânea e produzir também e aprender, né, sobretudo, ler e aprender sempre. Que é um trabalho, né, de escritor. Interessante eu só falar que em 94 eu fiz um concurso aqui pela cidade do Rio de Janeiro, que foi patrocinado pela prefeitura, inclusive Suzana, que foi uma coincidência incrível, né? Suzana e Ferreira Goulart estavam nos jurados e eu ganhei uma premiação e tudo, mas era muito fora do meu contexto, porque eu era uma adolescente de 17 anos. Legal, né? Então eu ganhei aquilo, mas aquilo foi no meio da faculdade, logo eu comecei a fazer estágio e eu não dei continuidade. A gente tem que esperar o tempo abrir pra gente, né? A gente tem que esperar aquela janela abrir. E eu esperei a janela abrir. Paula, você está com 2 livros de poesia, né? Afrodite em Verso e agora Sexo, Tempo e Poesia, que foi lançado há pouco pelas 7 Letras, né? Pelas 7 Letras. Queria que você falasse dessa produção de poesia, tá? E na sua vida, né? E depois especificamente do sexo, tempo e poesia. Como é que é essa junção do sexo, do tempo e da poesia? O que tem de sexo? O que tem de tempo? O que tem de poesia aqui? Suzana, a poesia é a forma como eu, vamos dizer assim, tenho mais facilidade para me expressar, porque ela acompanha o ritmo da gente, né? Todo poeta você vai ler, tem poetas que falam muito, né, que são cheios de palavras, são aquelas poesias intensas e tem outros poetas que são mais secos, um João Cabral de Melo Neto, né, que ele vai procurando aquela coisa da concretude e tal. Tem outros que são mais românticos, derramados e tal. Cada poeta, ele tem a sua forma de respirar. E essa respiração se transforma em palavras, a sua forma de pensar, o seu ritmo interno. Eu acredito muito nisso, no ritmo interno de cada um. E eu comecei a trabalhar com poesia, porque para mim era o que eu estava assim, em casa para fazer. E agora eu trabalho um pouco também com prosa. Na verdade, a prosa surgiu porque eu tinha que fazer uma abertura de um boletim. E aí o que eu ia falar no boletim, né? Uma coisa assim, que antecedesse o conteúdo, né? Então eu comecei a trabalhar com prosa também. Mas foi uma coisa assim mais experimental.
Só que poesia não. Poesia eu tenho um trabalho de escrever, reescrever e reescrever 1000 vezes. E de ver o poema de 5 formas diferentes e ficar, né, raciocinando sobre qual é a melhor forma que aquilo vai ser veiculado, trocar 1000 palavras. Enfim, é um trabalho muito grande de artesanato do verso. E as pessoas até comentam, mas sua poesia parece que é uma coisa muito simples. Mas é difícil ser simples, né? É difícil você conseguir a beleza sem montar uma árvore de Natal. Né? A árvore de Natal você decora aquilo tudo e aí fica sempre bonito, né? Mas você ter a beleza no que é simples, no que não está decorado, é uma coisa difícil. E eu tento alcançar essa simplicidade, né, no verso. Sem palavras muito complicadas, sem palavras difíceis, tentando reduzir os adjetivos sempre, né, para tentar uma coisa mais substantiva. Enfim, é um trabalho que eu faço em poesia, mas eu vejo que muita gente me fala da minha prosa. E aí eu estou agora me animando, quer dizer, fazendo cursos, inclusive na estação, conhecendo os outros autores, conhecendo os outros textos, vendo quais são as dificuldades, quais são as facilidades, né? Toda a questão da migração da poesia e, de repente, na interação da poesia com a prosa. Porque tem muita prosa que você lê e te dá aquela epifania, aquele encantamento. Então eu busco trabalhar também com a prosa poética. Né? Paula, inclusive tem uma coisa que eu sempre falo, aí entrando aí nas questões em sala para os alunos e converso com os ficcionistas. É bom para o poeta ler ficção, porque ele deixa o texto fica menos etéreo, menos flutuante, né? E é bom para o ficcionista ler poesia, porque a prosa fica menos dura, né? Então a poesia ela tem que estar, na verdade tem que haver um certo equilíbrio entre as coisas, né? A tendência da poesia Porque você vai para uma frase, a frase tem um ritmo de respiração. Se você faz uma frase enorme, a pessoa para no meio do caminho e já perdeu, porque ela teve que respirar, né? Então, assim, e a questão também de cada frase ser vista, né, na parte do ritmo interno, da velocidade dela, né? Porque você tem frases que demoram mais a ser lidas e frases que vão mais rápido. E isso são efeitos que a gente descobre nos bancos dos cursos e das faculdades e olhando o que os outros fizeram. Por que esse parágrafo aqui deu uma lentidão no texto? Por que aquele outro parágrafo correu? Como é que eu consigo adiantar tempo, reduzir tempo? Né? Isso é uma coisa bem interessante e eu, né, vou estudando isso e vendo como a poesia ela ajuda a medir a frase, a dar um equilíbrio interno nela, de rimas, de sonoridade. E aí isso tem contribuído bastante. Paula, vamos ao Sexo, Tempo e Poesia. Eu queria que você lesse alguns poemas daqui, né? Eu até pensei em uns 3 poemas, que são poemas curtos, porque já estamos no final do nosso tempinho para divulgar o seu trabalho, que é um trabalho excepcional. Obrigada, aqui Suzana. Para a literatura e pela literatura brasileira. Obrigada, Suzana. Esse poema aqui que eu vou ler agora, ele participou de uma antologia no Pará, fruto do boletim Leituras da Semana, né, que eu conheço gente do país inteiro em função disso, e se chama Cidade do Rio. Quase todos aqueles anos vivi na mesma rua do Rio, à sombra mansa das acácias. As cigarras e eu, igual medo da chuva, daquele rio que subia me alagando, a infância, a casa, dilúvios na tarde quente. Na parede, as marcas da enchente. Dentro de mim, a tempestade já passava da altura dos joelhos. Outro poema, que até foi um poeta, né, o Antônio Carlos Sequim, que é acadêmico, me retornou elogiando, foi o que eu escolhi para colocar na 4ª capa. Se chama Manchada. A poesia ressurge e dela não me afasto. Me gasto no grafite
que ressoa e se arrasta, escandaloso preto no silêncio pautado. A poesia põe em mim palavras que apenas risco. Não apago com borracha o que me mancha na vida. Esse é mais metalinguístico. Assim. Acho que dá tempo para mais umzinho aí, a sua escolha aí. E quiasmas tardios. Ainda suspiram razões desprovidas de sentido e respiram fuligem na ausência de qualquer poeira fixa e imutável que lhes aplaque a fome. São esses quiasmas do nada bravio que se entrecruzam selvagens no acaso, ao tardio do tempo que paira, verte e esvai, descosendo tramas, miragens e almas. Ainda preferem o tormento, talvez, a lembrança atroz, ao descanso na paz insípida, cama inodora, angustiosa da existência. Paula, obrigada, linda poesia. Paula, boa sorte com seu livro, né? E vamos ver, aguardar os próximos que vem aí. Fala o nome do seu blog para nós. O blog, o site é www.paulacajati.com.br ou paulacajati.com, só assim o BR, os dois caem no mesmo lugar. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Suzana. Essa foi a Paula Cajati para o Livros na Mesa.